entendendo quais variáveis que influenciam os compradores. Então vamos lá, são algumas variáveis, tá? Então são 6 variáveis e como que isso influencia a curva de demanda. Então esse será o brevíssimo vídeo de hoje. O texto que eu tenho aqui em mãos do livro do Mankiw, ou do Mankiw, capítulo 4, sobre as forças de mercado, oferta e demanda, aqui está, né? Estou construindo essa playlist sobre economia básica e o texto diz o seguinte: variáveis que influenciam os compradores, portanto a curva de demanda, que é negativamente inclinada dessa forma no gráfico. Eu acho que quem está assistindo seria assim, né? Então se cruzam nessa relação entre oferta e demanda, compradores e vendedores. E aí, eixo X é a quantidade, eixo Y é o preço, por isso que é uma curva negativamente inclinada, porque quanto maior o preço, menor a quantidade que os compradores demandam. Por isso que lá, num preço bem baixinho, você tem altíssima demanda. Num preço muito alto, baixíssima demanda. Bom, essa tabela enumera as variáveis que exercem influência sobre a quantidade que os consumidores decidem comprar de um bem qualquer. Observe o papel especial que o preço do bem desempenha. Uma mudança no preço do bem representa um movimento. Sempre que se falar em preço é um movimento ao longo da curva de demanda. A curva de demanda em si permanece exatamente igual, mas o preço faz apenas que ocorra esse movimento nessa curva. Ao passo que uma mudança nas demais variáveis ocorre um deslocamento, ou seja, pega essa curva como se levantasse ela do gráfico e colocasse em outra posição. Então vamos lá, quais são essas variáveis? A variável preço, uma mudança nessa variável representa um movimento ao longo da curva de demanda, até porque faz parte do eixo cartesiano, né? Eixo Y é o preço, por isso que é apenas movimento, não desloca. Agora, todas as outras variáveis deslocam. Qual que é a primeira? Renda. Então isso provoca um deslocamento da curva de demanda, se essa renda aumenta ou diminui. Preços dos bens relacionados provocam um deslocamento da curva de demanda. Gostos também provocam um deslocamento da curva de demanda. Expectativas também provocam um deslocamento da curva de demanda. E números ou número de compradores também provocam deslocamento na curva de demanda. Claro que eu já tratei sobre cada um deles em vídeos anteriores aqui no canal, só estou fazendo um apanhado geral aqui para a gente entender que preços apenas se movimenta, provoca movimento na curva de demanda, enquanto que renda, preços de bens relacionados, gostos, expectativas e número de compradores provocam ou então deslocam a curva de demanda. Fico por aqui então, até o próximo vídeo, onde eu já começo ou retomo, né, o raciocínio sobre o deslocamento da curva de demanda versus movimentos ao longo da curva de demanda. Valeu!